A paz do Senhor, meus irmãos, seguindo adiante com o tema escatologia, nós hoje queremos falar sobre o termo último dia, ou os últimos dias, ou últimos acontecimentos do homem na face da terra. E nós não podemos negar que nós estamos vivendo os últimos dias da era dos homens na terra, os últimos acontecimentos, os sinais mostram que o arrebatamento da igreja está próximo, e é sobre esse assunto, os últimos dias, que nós queremos discorrer nesse vídeo no dia de hoje. Fique conosco após a vinheta e aprenda um pouco mais da palavra junto conosco. Que Deus te abençoe. Meus irmãos, uma leitura da Palavra de Deus que está em Atos, capítulo 1, do verso 1 ao 10. A Palavra de Deus nos diz o seguinte: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minha testemunha tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. E conforme a nossa leitura de hoje, nós percebemos que Jesus não tratava o reino de Deus como algo necessário a ser conversado atrás de portas fechadas. Nos últimos 40 dias que o Salvador, ressuscitado e também glorificado, ficou nessa terra, ele falava das coisas concernentes ao reino de Deus. E todavia, quando a teologia e os teólogos querem ir além do que é revelado, isso traz um dano tremendo e é uma tolice. E com os olhos ainda vendados, os discípulos perguntaram algo que muitos indagam ainda hoje: qual seria o tempo que Jesus restauraria o reino de Israel? E a gente sabe, irmãos, que mesmo se ele soubesse dos eventos, não faria com que eles fossem mais espirituais do que os outros servos de Deus. E Jesus, o Salvador, ele vai enfatizar algo melhor, ou seja, o próprio reino e o poder, viver uma vida que testemunha ele enquanto nós estivermos aqui na terra. E esse poder é pelo Espírito Santo, em cada um de nós crentes obedientes à palavra de Deus. E é infinitamente mais importante conhecer Cristo como um Salvador dos pecadores e buscar e submeter-se a Ele como Senhor, do que poder decifrar os tempos da futura vinda desse Salvador como Rei justo.
E estando em Cristo é o que vai determinar a sua participação no reino, a minha participação no reino, seja qualquer que for o tempo da restauração do reino de Israel, do reino de Deus. E não se contente em manejar fatos que para muitos são enigmas, tá? Mas alegre-se em estar no reino de Deus pelo arrependimento e a fé num Rei vindouro, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E conforme João 12 e 28, a Bíblia diz que o Pai glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. E a gente sabe que Deus é sempre glorificado pela exaltação a Cristo. Que a gente possa exaltar a cada dia Cristo, e exaltando a Cristo nós estamos glorificando ao nosso Deus. Portanto, enquanto nós procuramos entender os assuntos que englobam o tema escatologia, o melhor proveito será procurar perceber a exaltação de Jesus Cristo. O resultado de conhecer melhor essas doutrinas das últimas coisas deve ser o cristão confortado, ou seja, nós confortarmos o nosso coração com esse assunto e os ímpios serem avisados do perigo que eles estão correndo num tempo como esse que está fora da presença de Deus. E esses vídeos, uma série de vídeos que nós vamos fazer sobre escatologia, não é um estudo detalhado de um único livro de profecia do Velho ou do Novo Testamento. Mas é um estudo das últimas coisas, apresentando tanto o livro do Apocalipse quanto em muitos outros livros da Bíblia. Nós não podemos conhecer o que Deus revelou sobre a escatologia se estudarmos um único livro da Bíblia. E como dizem alguns, um em cada 25 versículos da Bíblia vai se referir ao retorno de Cristo. Então é um número muito alto de citação que nós vamos ter falando sobre o tempo do fim. E esses vídeos também não são um estudo exaustivo, portanto, ele não vai responder todas as perguntas que de repente você ou alguém possa ter sobre a cronologia e os acontecimentos desse vasto assunto chamado escatologia. Todavia, espero que seja explicado suficientemente os fatos concernentes aos eventos e os personagens envolvidos nesse assunto, para os interessados nesse assunto possam manejar as escrituras corretamente para resolver as suas dúvidas. Tá? E essa série de vídeos da Palavra de Deus também vai organizar assuntos associados da doutrina das últimas coisas com um foco lógico dentro daquilo que eu acredito pré-tribulacionista e pré-milênio, tá? Ou seja, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, e isso vai acontecer também antes do milênio. O Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Apocalipse 1:1 vai falar isso aí. Cristo é o espírito de profecia. Apocalipse 19:10 vai falar. Portanto, que nós sejamos sábios e abençoados, e a gente procure sempre o Cristo revelado nessa profecia. Na sua procura de fatos sobre escatologia, não são os fatos, mas a edificação, o crescimento na graça e o conhecimento de Jesus Cristo, que é o alvo maior da minha e da tua vida. O termos últimos dias ou último dia, tá? A marca desse tema é que os homens seriam escarnecedores, andando segundo os seus próprios desejos, as suas próprias concupiscências. E nós não podemos negar que nós estamos na era dos últimos dias. Uma era que começou há 2000 anos, desde pouco antes do ministério público de Cristo, e continuamente passa pelos dias de hoje. A marca do termo os últimos dias, ele é evidente no nosso meio. E essa marca é a existência de muitos escarnecedores andando segundo as suas próprias paixões. Lá em 2 Pedro capítulo 3, verso 3, ele vai falar:
Podemos identificar em nossos tempos tais escarnecedores que estão desprezando a verdade de uma só fé, tá? Ou seja, a salvação única e completamente através de Cristo Jesus. Os falsos desprezam a verdade da existência de um só batismo, ou seja, pela água e também pela autoridade de uma igreja baseada na doutrina do Novo Testamento. E esse desprezo pelos que promovem um sincretismo religioso também, tá? Esse movimento chamado ecumenismo, que promove esse sincretismo, que tanto faz uma coisa como outra, e esses escarnecedores também desprezam a verdade de um só Senhor. E esse escárnio é difundido pelas filosofias atuais em toda forma de humanismo. O pragmatismo, a autoestima e uma série de pensamentos que nós temos no mundo hoje que vai desprezar a verdade de um só Senhor. E os últimos dias, segundo os escritores da Bíblia, vai ocorrer alguns acontecimentos. Os profetas do Velho Testamento e os escritores do Novo Testamento falaram dos últimos dias como vários acontecimentos, incluindo tempo da primeira vinda de Jesus à Terra, o derramamento do Espírito Santo, a inclusão dos gentios à salvação e também o milênio. Ou seja, desde que Cristo nasceu, esses últimos dias já começou a acontecer. Jesus, depois do seu batismo, ele vai pregar a mesma mensagem que João Batista pregou. Nós podemos afirmar que o ministério de João Batista começou, como diz a Bíblia, iniciou com uma série de pregações que ele vai dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, ele vai na mesma pegada e vai dizer, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E o escritor das epístolas aos Hebreus se identificou com os últimos dias, em Hebreus 1 e 2, ali vai dizer, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias, através de seu Filho. Também o apóstolo Paulo vai falar em 2 Timóteo capítulo 3. Saiba, porém, isso, que nos últimos dias, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1,20, que diz, a qual, na verdade, em outro tempo fui conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Estava falando de Jesus, que foi conhecido antes da fundação do mundo, mas nesses últimos tempos, por amor de vós. Irmão de Jesus, o apóstolo Tiago, no capítulo 5, verso 8, ele vai dizer, sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Judas, outro irmão de Jesus, o verso 18 ele vai dizer, aos quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscência, ou ímpios desejos. E o amado apóstolo João também vai escrever em 1 João capítulo 2, verso 18, filhinhos, é já a última hora, e como visto que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. E se esses escritores do primeiro século identificaram-se com os últimos dias, foi por serem parte dessa época. O fim desses últimos dias será marcado por vários acontecimentos. Não terá um último dia como somente um acontecimento. Os últimos dias apontam para uma época, e alguns desses acontecimentos que acontecerão nessa época são a primeira ressurreição do justo, ou seja, no arrebatamento da igreja. Verso 39 e 40 de João capítulo 6, Jesus vai falar, e a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia, porquanto a vontade daquele que me enviou é essa,
que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Também outro acontecimento será o milênio, aquela era do futuro, quando Jesus Cristo receberá de Deus a terra para seu governo e reinado durante um período de 1000 anos. E o tempo também do julgamento dos ímpios, lá no final do milênio, no grande trono branco. E, portanto, meus irmãos, nós podemos afirmar que nós somos posicionados entre o começo desses últimos dias, no tempo de João Batista, e uns 2000 anos mais perto do fim desses últimos dias, que finalmente vai culminar no tempo do milênio, nos eventos logo depois que vão acontecer. E como devo aplicar para os nossos dias esse acontecimento? 2 Pedro capítulo 3, verso 13 ao 18. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardamos essas coisas, procurai que delas sejam achados imaculados, irrepreensíveis e em paz, e tendo por salvação a longa benignidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada toda a glória, assim como no dia de eternidade. Amém. Louvado seja Deus. Sendo que nós estamos na época do fim dos últimos dias, convém que nós estejamos prontos para encontrar o nosso Criador e Juiz Jesus Cristo. Romanos capítulo 13, verso 13 e 14, Paulo vai escrever dizendo: andemos honestamente, como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidados da carne em sua concupiscência. Convém deixar todo o embaraço, todo impedimento, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e olhar para a nossa redenção, pois a nossa salvação está agora muito mais perto, muito mais próxima do que quando aceitamos a fé. Perseveremos. Convém pregar a palavra de Deus ativamente, pois o tempo de proclamar o Evangelho é agora, e pode brevemente esse tempo ser terminado. Devemos ser os mais amorosos, obedientes, prestativos, santos e perseverantes do que qualquer cristão de outras épocas passadas. Estamos mais perto do fim e do encontro com o Salvador do que todos antes de nós. Não sejamos indiferentes, mas sejamos zelosos. Que Deus te abençoe. Um bom dia para você, debaixo da graça do Senhor. No próximo vídeo nós vamos estar aqui falando sobre o reino dos céus, uma mensagem importante também ligada à escatologia. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.